Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro com o Medrado. Essa live que acontece toda semana, às terças-feiras, 8 horas da noite, aqui no meu Instagram, né? E hoje vamos falar sobre um tema super importante para você que busca aí o emagrecimento, para você que busca ter uma rotina mais saudável, ter hábitos mais saudáveis, ou ainda você que busca ganhar massa muscular, né? Então, quando você aprende isso que eu vou conversar aqui com vocês hoje na live, você começa a destravar alguns quesitos, né? Você começa a destravar algumas barreiras, algumas habilidades suas que permitem com que você chegue no corpo dos seus sonhos de forma mais rápida, né? Permite com que você tenha resultados melhores, mais expressivos. E o que a gente vai falar aqui hoje é basicamente, na verdade, é principalmente sobre uma questão de mentalidade, de como a gente observa esses hábitos. Então, como nutricionista, né, a gente pensa que lidar com a alimentação, lidar com um processo de emagrecimento é apenas lidar com a comida, né, com aquilo que a gente está ali consumindo. Mas não, muito do que a gente faz no nosso dia a dia está muito bem relacionado com o comportamento, né, com os hábitos que nós temos na nossa rotina. E o que direciona os nossos hábitos, né, o que faz com que a gente realize tal coisa ao invés de outra, com que a gente acorde um horário e não no outro, com que a gente coma determinada coisa além do no lugar de outra coisa, é muito da mentalidade que nós temos, né? Muito daquilo que a gente já tem estabelecido como algo correto a ser feito, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento ou de hipertrofia muscular, mas principalmente de você conquistar aquele corpo que você está desejando, ou ainda de ter uma alimentação mais saudável, ter mais saúde, né? A gente fala primeiramente de uma mentalidade. Então, uma das coisas que mais sabotam os resultados das pessoas é o tipo de mentalidade que ela tem em relação à alimentação, em relação aos hábitos de rotina, ou ainda a mentalidade de não ainda se abrir de forma consciente ao que está acontecendo no seu dia a dia, tá? Então, querendo ou não, você de forma voluntária ou não, nós temos uma forma de pensar, tá? E essa forma de pensar da gente conduz as nossas ações ao resultado que nós temos hoje, né? E aí hoje, quando você fala assim, eu queria ter um resultado X, um resultado Y, normalmente você está falando sobre uma insatisfação sua e você busca ter um resultado diferente. E para que isso aconteça, claramente, você precisa ter ações diferentes, né? E ações constantes, ou seja, que aquilo se torne um hábito e aquilo seja implementado na sua rotina, né? No seu dia a dia. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa ter uma mudança daquilo que a gente acredita que seja uma alimentação mais saudável, daquilo que a gente acredita ser o correto ou não. E eu vou explicar para vocês aqui, claro, né, como é que você tem uma mentalidade melhor para poder chegar no resultado que você está querendo, né, no resultado que você está almejando. E a gente precisa tentar, primeiramente, perceber se essa mentalidade que nós temos hoje, né, aqui nesse dia de hoje, é uma mentalidade que te ajuda a chegar no seu resultado, né? Ou seja, ela fortalece as suas ações para que você chegue no resultado que você almeja, ou não. Todos esses pensamentos que você tem, na verdade, são pensamentos sabotadores do resultado que você quer alcançar. Ou seja, você, por mais que faça muita coisa, né, no seu interior você ainda tem uma vozinha que fica ali falando para você o tempo inteiro que você não está no caminho certo, que você está fazendo besteira, que você está fazendo tudo errado e por aí vai, né? Então a gente precisa ter uma mudança nessa chavinha, né, para que a gente consiga mudar não somente no curto prazo, mas principalmente no longo prazo. Então todos os resultados mais positivos, eles surgem a partir desse tipo de mudança de pensamento, tá? E aí, quando eu falo nesse termo de mentalidade, né, quando eu falo, por exemplo, de mindset, que é um termo extremamente hoje em dia vulgar, né, no sentido que as pessoas têm uma conotação muito negativa agora desse pensamento de mindset. Por quê? Porque as pessoas têm um pensamento mais negativo do que seria o coaching, né, de uma forma mais correta, e consequentemente, né, tudo aquilo que está vinculado a esse tipo de abordagem acaba tendo essa fama conjunta, né? Mas o que é mindset, né? Não sei se você sabe, mas mindset nada mais é do que uma tradução para aquilo que a gente tem de mentalidade, ou seja, da configuração que nós temos na nossa mente. Então, por exemplo, se hoje você tem um mindset voltado para todos os dias de manhã, uma configuração que todos os dias de manhã você precisa acordar às 5h30, porque você fica mais produtivo naquele horário ali, é o melhor horário que você estuda, que você lê e tudo mais, toda a sua configuração está programada
para que de manhã você produza muito bem e isso te gera um resultado. Já outras pessoas não, elas têm uma configuração de mente que é relacionada que o período da manhã não é um período tão produtivo assim, e aí elas têm uma produtividade maior no período da tarde ou no período da noite. Isso é um tipo de mentalidade que a pessoa tem, né? A gente pode falar mais à frente que, por exemplo, pessoas que fazem dieta, né? Eu vou falar com vocês sobre esse exemplo. Então, pessoas que fazem dieta de segunda a segunda, para muitas pessoas, é uma pessoa meio que nóia da cabeça, né? Uma pessoa meio que está bitolada, uma pessoa que tem um cabresto ali que está olhando sempre, não olha para os lados, não se permite flexibilidade, não aproveita a vida. E isso é uma construção de mentalidade sobre fazer dieta de segunda a segunda. Já outras pessoas possuem a mentalidade de que fazer dieta de segunda a segunda não tem nada a ver com essa questão de você ser noiado, de você ser bitolado. Então, a construção de mente dessas pessoas já dizem para elas que não, é normal, é natural. Inclusive, é muito mais positivo que você faça dieta de segunda a segunda. Então, esse é a definição do mindset, né? De você ter uma mentalidade em prol daquilo que você está buscando, tá? E aí você vem o reforço, né? Pô, Gabriel, mas você que é nutricionista, o que tem a ver uma coisa de mentalidade com a alimentação? Tudo, né? Então, se você parar para perceber, nutrição não é só sobre comida, né? Nutrição é também sobre o comportamento, sobre aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E qualquer dieta que nós fazemos no dia a dia, ela começa pela forma da percepção de como nós nos alimentamos. E a partir disso, a gente começa a perceber que nós podemos nos alimentar de uma forma melhor, né? A gente pode se alimentar de uma forma mais positiva, a gente pode ter uma alimentação que seja mais saudável, e tudo isso começa num processo mental, né? Num processo de comportamento, num tipo de movimento no qual você começa a aumentar a percepção daquilo que você faz e ver como é que você vai corrigir. E aí você começa a mudar conceitos. Então, por exemplo, acordar de manhã cedo para treinar no ano de 2022, no ano passado, para você poderia ser algo que seria impossível, né? Treinar de manhã cedo. Mas nesse ano, 2023, você botou como meta que você ia melhorar. E para essa melhora acontecer, você precisa, na verdade, internalizar que treinar de manhã cedo não tem nenhum problema, não é coisa de maluco. Então você pode treinar. E aí você começa a conduzir o treinamento. E nessa que você conduz o treinamento, você já começa a ter uma alimentação mais saudável. Você começa já a perceber que existem situações do seu dia a dia que você comete excessos e momentos do seu dia a dia que você carece de alguns nutrientes, carece de energia. E aí você, através da alimentação, começa a corrigir essas carências ou esses excessos que você está cometendo no seu dia a dia, tá? Então, o que acontece? Quando você está pensando nesse tipo de mindset, você pensa no seguinte: tá, Gabriel, mas e aí, o que é que eu ganho com tudo isso, né? Então, quando eu falo dessa questão de você melhorar a mentalidade do qual você vê a sua rotina, na qual você vê os hábitos que você tem do seu dia a dia, você está percebendo que dentro disso tudo vai além do plano nutricional, né? Então, quando eu falo disso, eu costumo fazer diferir, né, esses dois termos, o que é um plano nutricional do que é uma educação nutricional, né? E qual é a grande diferença? O plano nutricional normalmente é a dieta escrita, né? Então, quanto de carboidrato você vai consumir, de proteína, de gordura. Ali dentro tem lá café da manhã, quantos gramas de batata doce, quantos ovos você vai consumir, quanto de queijo você vai consumir, quanto de café. Então lá está tudo quantificado. Então, o plano nutricional é tudo aquilo que está dentro do planejamento, tudo que está calculado e registrado que você precisa fazer. Já a educação nutricional, ela tem a ver com todo o comportamento por detrás dessa evolução na alimentação. Ou seja, quando você começa a ter uma alimentação mais saudável, você tem lá de manhã cedo um consumo de frutas, né, de 60 gramas de banana, de 200 gramas de mamão. Só que do lado da educação nutricional, o que você está tendo ali é um consumo maior de frutas, um consumo maior de vegetais, um consumo maior de fibras no seu dia a dia, um consumo maior de alimentos que são ricos em vitaminas e minerais. E isso, dentro da educação nutricional, não tem uma quantidade, né? Não tem uma quantificação, não está escrito necessariamente no plano, mas você sabe que para você ter uma alimentação mais saudável, você sabe internamente que para você se manter na progressão que você quer, né? Atingir o objetivo que você quer alcançar, você precisa consumir uma fruta de manhã cedo, né? E isso faz com que você tenha o quê? Um aprendizado daquilo que precisa ser feito. E aqui ele não tem uma quantificação. Aqui na educação nutricional nós estamos falando do aprendizado que nós temos ao executar o plano nutricional.
E quando a gente fala do plano nutricional, normalmente ele tem um prazo de validade, né? Ele começa em uma data específica, ele tem um tempo para concluir, e aí tem ajustes que são feitos dentro desse plano nutricional, e aí você vai progredindo, você vai evoluindo e isso vai mudando. Já a educação nutricional, ela é para sempre. Então o tempo inteiro você está aprendendo, o tempo inteiro você está ali conhecendo como é que o seu corpo funciona, como é que os resultados acontecem, e nessa percepção, isso do tudo da educação nutricional é levado para a vida inteira. Então a educação nutricional, ela não tem um prazo de validade. E isso tem um peso muito grande, justamente porque é isso que faz com que a gente tenha resultados mais duradouros. Tá? E uma vez que você tem essa mentalidade mais aprimorada, uma vez que você começou a evoluir nesse aspecto da mentalidade de como você lida com a dieta, da mentalidade de como você lida com o treinamento, da mentalidade de como você lida com os hábitos da sua rotina que são mais saudáveis, você tem resultados mais duradouros. Porque você tem o que é a base fundamental para consolidar o comportamento. Então, se você tem uma mentalidade de que é sempre correto, por mais que você não saiba a quantidade, comer frutas de manhã, por exemplo, ou comer frutas 2 a 3 vezes no dia, aquilo dali faz com que você já tenha um resultado positivo independente de ter um plano, tá? E aí você, por consolidar esse tipo de comportamento, você tem resultados muitos e muitos anos à frente, tá? Então, além disso, quando você tem essa mentalidade diferente, você começa a perceber que tudo que você está fazendo tem um resultado final. Você busca alcançar uma meta final que ela não para por ali. E aí você vai sempre evoluindo, tá? Então vamos lá. Então como é que você vai começar para poder ter essa ferramenta em mente, tá? Eu separei três tópicos que são os mais importantes no meu ponto de vista para agora, né? Que é o que você precisa ter em mente, né? O que você precisa deixar cravado na sua mente. Esses 3 tópicos, grande parte do que você tem no seu dia a dia já vai melhorar e muito. Então, o que você precisa ter? Um pensamento, você tem que ter um pensamento, você tem que ter na sua cabeça que grandes resultados são produtos de pequenos hábitos, de pequenos comportamentos. Então, grandes resultados, grandes produtos, né? São resultados, são consequências de pequenas ações, de pequenos hábitos que você tem no seu dia a dia. Então, quando eu falo disso, normalmente é comum a pessoa, quando chega em consultório ou quando busca um objetivo em si, ela quer as coisas para ontem, né? Então, hoje em dia, a gente quer tudo para ontem. A gente não quer aguardar daqui que venha um tempo. Não quero. Eu quero que a coisa aconteça agora. Como é que eu faço para poder ter o meu emagrecimento agora, acontecer agora? Toque de mágica e as coisas acontecerem. E esse é um pensamento ruim, porque é um pensamento que não casa com a realidade. Então você bota uma expectativa lá em cima, e aí como a realidade vem, né, lá aqui embaixo, ela te dá uma tapeta aqui, isso aqui tudo é frustração. Então sua frustração reside aí, ó, nesse gap entre a realidade e a sua expectativa, tá? Então quando você pensa em um resultado muito grande, uma pessoa que tem muita massa muscular, ou uma pessoa que tem pouco percentual de gordura, ou ainda uma pessoa que tem um melhor desempenho na modalidade esportiva que pratica, lembre-se sempre, toda essa grandiosidade vem de pequenos comportamentos que a pessoa implementa no seu dia a dia. E é a partir disso que a gente precisa ter em mente para poder você também progredir, claramente, né? Então qualquer habilidade, ela veio dessas pequenas ações. E aí, lembre-se sempre que você no seu dia a dia, você tem pequenas ações conscientes ou inconscientes, tá? Então todo dia você acorda e tem um conjunto de atividades que você faz no seu dia a dia. Então essas atividades, elas estão a favor do seu objetivo final, elas estão contra o seu objetivo final, elas nem fedem nem cheiram, né? Elas são mais ou menos, são neutras, né? Então você precisa entender isso. Então no seu dia a dia você já está fazendo muita coisa, e essas muita coisa que você faz, você precisa entender, criar consciência se elas estão alinhadas com o seu objetivo final ou desalinhadas com o seu objetivo final, porque esse é o primeiro movimento, né? Então seja ser 1% melhor ou 1% pior, você está em progresso para um desses dois caminhos, né? Ou você está sendo 1% melhor ou você está sendo 1% pior em relação àquilo que você está buscando no seu objetivo, tá? Então coloque isso na sua cabeça. Das atitudes que você tem no seu dia a dia, daquilo que você faz no seu dia a dia, quais dessas atitudes que você tem, elas te aproximam do resultado que você quer alcançar? Ou seja, se você está buscando emagrecimento, o que você faz no seu dia a dia que te aproxima do seu emagrecimento? Né? Aí você anota.
Outra coisa, quais são as coisas que tem no seu dia a dia que te atrapalham no seu emagrecimento, né? Será que tem ali um excesso de doce em algum momento do dia? Será que tem um consumo exagerado de refrigerante em algum momento do dia? Será que você, ao longo do dia, você está mais parada, né, sedentária, ou você está em mais atividade? Então tudo isso precisa ser considerado. Quando você bota isso em pauta, né, você começa a perceber o que precisa ser corrigido e o que não precisa ser corrigido. Porque, como eu falei, grandes resultados são produtos de pequenos comportamentos, de pequenas ações que você faz no seu dia a dia. E você está em movimento, seja para ser 1% melhor ou 1% pior, consciente ou inconsciente. Tá? Então, quando você coloca isso na sua cabeça, fica mais fácil da gente entender quais são as atitudes que a gente está tendo no nosso dia a dia. E aí você tem ou um acúmulo positivo ou um acúmulo negativo, de acordo com todo esse somatório que você listou aí, das atividades que te aproximam e das atividades que te afastam do seu resultado final, tá? Então eu vejo muito, hoje em dia, as pessoas entram num ciclo de buscar o resultado final e não olham esses pequenos comportamentos. E como elas querem mudar tudo de forma muito abrupta, né, elas ignoram esses progressos que são bem pequenos. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão listar e vocês vão ver o que, é que vocês têm no seu dia a dia que aproxima vocês do resultado, e aí você procura reforçar esse comportamento. E aquilo que te afasta, você busca tirar do seu dia a dia, né? Você busca diminuir do seu dia a dia. Pô, Gabriel, eu sei que eu cometo um excesso no consumo de refrigerante, então eu já começo a tirar um pouco mais desse refrigerante, porque isso de fato atrapalha no meu emagrecimento. Pô, Gabriel, todos os dias eu tenho um costume de treinar durante 30 minutos. Pô, será que se eu treinar 35 minutos, isso não vai me ajudar? Pô, vai ajudar. Ah, Gabriel, mas o ideal seria treinar 1 hora no meu dia. Tá, o ideal é o ideal, mas o real que você consegue fazer é você aumentar ali por 35, entendeu? Então, busque fazer esse 1% em prol daquilo que você quer. Então, busque melhorar nesses pequenos pontos do seu dia a dia, que você vai ver que o resultado final fica maior, tá? Então, lembrando que sempre a gente precisa levar isso em consideração. Tem uma frase que eu ouvi do Jair Teixeira, que era assim: toda árvore já foi semente, né? Então, toda árvore já foi semente. Todo aquilo que é um produto enorme já foi algo que você não conseguia nem ver em progresso. Então, quando você vai plantar, né, uma árvore, nunca plantei uma árvore, né, mas eu plantei pé de feijão. Então, quando você vai plantar um pé de feijão, por exemplo, coisa mais tranquila, você percebe que você bota ali o grão, você molha, você espera e passam dias até que alguma coisa apareça, né? Mas mesmo não aparecendo nada, você está ali regando, você está ali expondo ao sol, você está ali fazendo as pequenas atividades do seu dia a dia que te aproximam do resultado que você quer, que é um pé de feijão, né? Então é assim que também acontece no nosso dia a dia. Então é você buscar ter o pequeno progresso em cada uma dessas atividades que seja em prol do seu objetivo final. Então tenha isso em mente. Qualquer resultado grande veio como produto de pequenas atitudes do seu dia a dia, tá? E isso vai te aproximar muito do seu resultado final. E para essas pessoas que têm, eu vou fazer uma coisa super escandalosa, super caixa de fósforo, lembre-se o seguinte, que às vezes se você forçar demais essa barra, você pode começar com muita gana e no final das contas, mais te deixar exausto daquilo, e ao invés de você alcançar uma produtividade saudável, você comete um excesso, e esse excesso te afasta daquilo que você estava fazendo e nunca mais você quer pegar, tá? Então, bote isso em consideração para que você também não se destrua, né, nesse sentido, tá bom? Então, bote ali pequenos progressos que você pode executar. Se você hoje consome uma fruta no seu dia, busque consumir 2 frutas. Se você tem o hábito de ter 2 refeições saudáveis no dia e o resto tudo é um caos, busca ter 3 refeições saudáveis. E aí você vai progredindo pouco a pouco, dia a dia. Não tente fazer tudo de vez, tá bom? Vamos lá. O segundo ponto que eu gosto de destacar, isso aqui é muito, muito comum que eu vejo no dia a dia, que a pessoa tem que ter em mente o seguinte: ela precisa ter um foco maior no progresso e um foco menor na meta. Quando eu digo você precisa ter um foco maior no processo e um pouco menor na meta, eu não estou dizendo para você que você não pode ter meta, não pode ter meta, né? Eu estou falando para você que você vai estabelecer uma meta, mas que o seu foco primário, aquilo que você deposita mais energia, é no processo. O que eu quero dizer no processo, né? O que eu quero dizer no processo? É que quando você pensa assim, eu quero perder 10 quilos, você botou ali um placar. E quando você botou esse placar, olhar o placar que você quer alcançar não te aproxima desse placar.
O que é que te aproxima do placar? Né? Uma pessoa que quer olhar lá o placar do futebol, ela olha aquilo ali e ela quer número de gols, né? E o que é que precisa de gol? Precisa de toque, precisa de jogo, precisa de garra, precisa correr, precisa ir para cima e para baixo, precisa ter passe, precisa de defesa, precisa de muita coisa. E esse é o processo. Então a pessoa que busca o emagrecimento, o que ela precisa fazer? Lá no primeiro pensamento, né? O primeiro pensamento de você ter rotinas pequenas, de você ter hábitos pequenos, ações pequenas, que te aproximem de resultados grandiosos, tá a resposta. Então se você quer perder 10 quilos, né? Qual é o processo que me leva até lá? O que é que eu preciso fazer no meu dia a dia para que chegue aqui? Eu preciso ter uma consulta com um nutricionista, eu preciso ter um encontro com um treinador, eu preciso ter um encontro com um psicólogo. O que é que eu preciso? Eu preciso fazer exame, eu preciso ir no mercado e ir na feira, eu preciso fazer um mercado mais saudável, eu preciso fazer o consumo de algum suplemento. Então você começa a pensar quais são os processos. Então, destes processos, claro, eu já posso te dizer alguns aqui, né? Para você que quer emagrecer, o primeiro passo é você treinar, né? Você buscar um treinamento que aumente o seu gasto energético, né? De preferência, um treinamento que você goste de executar. Então, treinar não significa você ir para musculação, embora a musculação seja ótima, eu gosto bastante. Mas às vezes a modalidade que mais lhe apetece, aquela que você mais gosta de executar, seja uma aula de dança, seja uma arte marcial, vai ser um esporte em grupo, né? Um futebol, um basquete, um vôlei. Então, busca aumentar o seu gasto energético diário através de um exercício físico. Primeiro comportamento que você pode ter. Mas, Gabriel, quanto tempo? O que você puder, né? Se você que é sedentário agora começou a treinar, você está 300% melhor. Você está treinando. Não treinava, entendeu? Então, comece a treinar. Então, começa o treino de 30 minutos, depois 35, depois 40. Primeiro comportamento. Segundo, verificar na alimentação o que é que você comete de excesso, né? Será que na sua semana você comete excesso em algum momento? Final de semana tá aí para dizer pra você o que acontece, né? Então, a gente começa a olhar quais são os excessos. Então, o que a gente precisa fazer? Ter uma alimentação mais equilibrada, né? Aumentar o consumo daquilo que a gente tem carência, diminuir o consumo daquilo que a gente está consumindo em excesso. Então esse é o outro movimento que você vai fazer, né? Então tá ali no processo de fazer as coisas, eu tenho que dormir melhor, eu percebo que minha noite de sono é uma noite salpicada, eu vou dormir sempre com a taquicardiazinha, meio ansioso, meio agoniado, um morcego passou na janela do meu quarto, eu já acordo, já tenho aquele sono muito superficial. Aí eu acordo no dia seguinte, parece que eu tomei uma surra, parece que eu nem dormi. Ao longo do dia eu sinto sono, sinto vontade de estudar, de deitar, né? Eu não consigo me concentrar na leitura, não consigo me concentrar numa reunião, não consigo ler, não consigo escrever. Por quê? Porque eu estou perdendo foco, aí eu vou me alucinando de café e aquilo não começa a não produzir efeito. Então, preciso corrigir meu sono. Então ali está dentro do processo. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque esse é um erro que muita gente faz. A pessoa se concentra muito na meta e esquece do processo. Sendo que o processo é o mais importante e é onde você tem que ter maior alegria. Maior alegria. E por isso que eu digo que quando você faz uma dieta, ela não pode ser um sofrimento. A dieta, ela de fato, ela corrige algumas coisas que você faz no seu dia a dia. Então se fosse para fazer exatamente o que você faz no seu dia a dia, não precisaria de dieta, né? Mas se você quer um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Então a dieta, ela, por mais que seja algo diferente daquilo que você faz no seu dia a dia, ela tem que ser possível de ser feita no seu dia a dia. Então ela tem que ser algo prazeroso de você executar. Porque você vai estar fazendo ela todos os dias. E por mais que vai chegar um momento que você vai perder os seus 10 quilos, isso acontece depois de um tempo. Mas até chegar esse tempo, vamos supor aí 90 dias, até chegar aos 90 dias, do dia 1 ao dia 90, olha quanta coisa aconteceu. Então se tudo isso foi ruim, não é possível, talvez você nem chegue no último dia, no resultado que você queira alcançar. Entendeu? Então você precisa ter alegria durante o processo até a meta, né? Seja no treinamento, então como eu falei para vocês, se você não gosta de musculação, busca uma modalidade que você gosta de fazer. Gabriel, eu nunca fiz nenhuma que eu não gostasse. Não é possível que você não vai achar uma, né? Tantos esportes que nós temos por aí, nós temos esportes de artes marciais, tem milhões, esporte de grupo, bilhões. Nós temos outras modalidades agora, beach tênis, futevôlei, nós temos várias modalidades, então busca uma que mais você gostaria de fazer, né? Uma coisa que ajuda é você ter um parceiro, né? Então veja aquele amigo seu que treina já, ou então que busca treinar também, veja com ele como é que faz pra gente poder fazer um treino junto.
treinar junto faz com que você tenha um engajamento maior. Você está com um amigo, né? Afinal de contas, qualquer cilada com um amigo depois vira resenha. Então, você ter um amigo do seu lado te facilita gostar daquele esporte, tá? E aí eu te digo quais são os erros que acontecem normalmente quando a pessoa bota uma meta, se concentra na meta e esquece o processo. O primeiro deles é porque, pare para pensar que ganhadores e vencedores têm as mesmas metas, mas nem todo mundo atinge essa meta. Isso por quê? Porque tudo depende de um processo. Isso tudo depende de um treinamento, isso tudo depende de uma alimentação, isso tudo depende de um acompanhamento que você tem, né, do método que você utiliza. E aí sim você chega numa meta específica, tá? Mas assim, não é porque você botou na sua cabeça uma meta que essa meta vai ser alcançada. Você pode estar seguindo os processos errados, né? E aí isso não te aproxima daquilo. E aí o que acontece? Você se frustra, você lamenta. Você às vezes sofre de forma desnecessária porque você vai seguindo métodos que não te aproximam daquilo que você está buscando. E aí no final você se frustra porque você nem gosta do método e esse método nem te aproxima da sua meta. E aí no final das contas, né, você desiste de tudo, tá? Vamos lá. Outros pontos que são importantes. A meta normalmente ela te traz uma alegria momentânea e uma mudança momentânea, né? Então, quando eu chegar nisso aqui eu vou ser muito feliz. Mas até chegar aqui, você vai se sentir como? Estressado? Triste? Frustrado? Como é que você vai se sentir, né? E é uma mudança pequena. Então, não sei se você já percebeu, muita gente às vezes entra em desafios de 7 dias, desafio de 30 dias, e aí a pessoa se compromete, ou não, eu vou chegar na minha meta, eu vou mudar, eu vou fazer... Acabou a meta? Acabou o desafio? Aí a pessoa volta ao caos. Ou seja, ela se concentrou tanto na meta que ela esqueceu quais são as coisas que precisam ser feitas para chegar naquela meta. E aí, como ela só fez porque ela tinha que chegar até aquilo ali, quando aquilo ali saiu da frente dela, ela não tem mais um outro objetivo. Ela não tem mais o que fazer. Porque ela fala, eu só faço isso quando eu tenho que chegar até aqui. Mas quando eu chego ou quando eu não chego, quando acaba o tempo, o que é que eu faço? Volto aos meus comportamentos. Então, quando você se concentra no processo, você não tem algo momentâneo, você não tem uma melhora ou um resultado momentâneo. Quando você se concentra no processo, você tem uma melhora e um resultado que ele é contínuo. Ele não deixa de acontecer. Entendeu? Quando você treina todos os dias para cumprir um desafio específico, quando acabou o desafio você para de treinar. Mas quando você treina porque o treinar em si lhe faz sentir bem, você gosta do hábito de treinar, aquilo não tem uma melhora apenas pontual, mas crônica, então você percebe que você é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais sensata, você percebe que é uma pessoa que respira melhor, ali você está se emocionando no processo, com aquilo que está acontecendo na hora, no dia a dia, entendeu? O dia que você não treina, inclusive, tu fica doido da cabeça. Você começa a ficar estressado, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar, não era para ter faltado hoje, né? Será que eu consigo ir mais tarde? Isso é o pensamento de uma pessoa que gosta do processo, que não faz aquilo por uma questão de conveniência, né? Ela tá ali buscando, de fato, de forma legítima, uma melhora daquele processo do dia a dia dela, tá? E aí quando a gente fala das metas também, e principalmente nessa questão do desafio e tudo mais, de você se concentrar muito nisso, é que muitas das vezes a pessoa se prende no efeito sanfona. A pessoa bota na cabeça que tem essa melhora, então vou mudar, muda tudo, a vida muda, a rotina, pau, consegue o resultado. Bateu a meta, pum, jogou pra cima. Aí ela joga pra cima, volta tudo no comportamento. Aí vai nesse comportamento, viu um caos de novo, ganha o peso todo novamente. E aí, às vezes até mais do que estava lá no início. E aí ela espera um novo momento, de um novo desafio para poder estabelecer uma nova meta. E nessa nova meta, ela vai agora emagrecer. E aí emagrece, aí atinge a meta. Aí ela faz o quê? Joga para cima. Então já atingi minha meta. Então agora eu vou fazer o quê? Jogar para cima as coisas. Então já vou curtir mais, já vou jogar tudo para cima, não faço mais dieta, não treino. Tudo isso faz com que volte a ganhar novamente. E aí é um ciclo sem fim, né? Um ciclo sem fim. E a pessoa fica presa ali no efeito sanfona. E como você que me assiste aqui há muito tempo, que já viu eu falando sobre efeito sanfona, você sabe, né, que tudo isso te frustra bastante, né? E que esse efeito sanfona ele pode ser facilmente corrigido, mudando alguns pontos que a gente já falou anteriormente, mas principalmente mudando essa mentalidade de que você só precisa bater a meta.
Não, você tem que ter alegria durante o processo, tá? Durante toda essa caminhada. Isso vale para tudo, sabe? Vale para tudo que você faz na sua vida. Se você só se concentra na meta, né? É que nem quando a gente era da época do colégio, que você só estudava para prova, né? Então quando você só estuda para prova, você não tem retenção de conhecimento algum, né? Mas Gabriel, eu só queria passar na prova, tudo mais. Massa, legítimo, você precisa passar na prova. Mas passar na prova é uma coisa pequena em comparação ao passar na prova e aprender. E conhecer aquilo e ter aquilo para a vida inteira. Então, uma vez que você domina o conteúdo, uma vez que você consegue dominar o processo, que você já dominou essa habilidade, a prova vai se tornar fácil e isso daqui tudo você leva para a vida inteira, né? E aí isso vira, você progredindo nesse aspecto, você progride em vários aspectos da sua vida, seja profissional, seja pessoal, né? Você se torna uma pessoa, inclusive, até um pouco mais sensata, porque você está parando para perceber aquilo que você não sabe, né? Porque o primeiro passo para você aprender alguma coisa é assumir que não sabe, né? E aí você está no processo de aprendizagem, você está ali sempre numa fome, você está sempre progredindo nesse aspecto. Então você não está só estudando para uma prova, você está estudando para poder ter aquilo para compor o seu ser, né? Para você se tornar uma pessoa mais inteligente, que não só passa na prova, mas que domina o conteúdo, que se põe em prova no quesito de estudar, porque sentar para estudar, assim como treinar, demanda energia, demanda empenho, demanda com que você tenha um processo de paciência com o processo, né? E aí você percebe que casa com tudo isso que a gente falou anteriormente, né? Passar numa prova pressupõe você estudar conteúdos pequenos para poder dominar um conteúdo grande, e aí isso faz com que você passe na prova, né? E aí você vê que grandes resultados são base de pequenos resultados, né? Você vê que você estudar por estudar, ele vai ser muito mais grandioso e muito mais positivo do que estudar apenas para a prova, né? E assim como a gente faz também na alimentação e no treinamento físico. E tudo isso casa com esse terceiro ponto que você precisa ter em mente, que ele é um dos pontos principais para você dominar, para você implementar qualquer tipo de rotina no seu dia a dia. Então, se você quer ter um hábito específico, se você quer ter uma rotina específica que seja positiva para você, né, você precisa ter isso em mente. Que você precisa ter em mente que você vai precisar mudar a sua identidade se você quiser uma mudança séria. Então você reformula a sua identidade se você quiser uma mudança séria. E por que eu estou dizendo isso? Porque você vai falar assim: Gabriel, quer dizer então que eu vou mudar meu RG? Não, não vai mudar o RG. Não vai mudar o seu nome. Você não vai chegar agora ali no cartório e mudar o seu nome, né? Nem em mídia social, nem nada do tipo. Mas mudar a identidade que você tem de você mesmo. Esse é um ponto de núcleo. É um núcleo que a gente tem da mudança. É a sua identidade. É como você se caracteriza, né? Se eu perguntar assim, como é que você se identifica hoje, né? No sentido da alimentação, no sentido dos hábitos de rotina, como é que você se identifica hoje? Você vai me dar todo as informações que você tem aí salvo no seu HD. E eu vou dizer para você, se você quiser um resultado diferente, você precisa reformular todas essas informações aí, ou pelo menos parte delas, para que você consiga ter um resultado diferente. E o que eu quero dizer com isso? É que nós temos 3 níveis de mudança na nossa vida, né? 3 níveis de mudança. Nós temos mudança dos resultados que nós obtemos, né? Então, daquilo que a gente conquista. Então, essa mudança de um resultado. Então, escrever um livro, né? Ter um emagrecimento, perder 10 quilos, acumular, sei lá, 100 mil reais. Tudo isso é uma primeira mudança, é a primeira camada, é daquilo que a gente consegue de resultado. A segunda camada de resultado, a segunda camada de mudança, desculpa, né, nessa segunda fase de mudança, é a mudança de um processo, né? Então, quando a gente muda o processo, a gente está olhando o quê? O que é que você faz para atingir aquilo dali? Quando você muda o que você faz para atingir o resultado, que é a primeira mudança, você começa a entender o quê? Pô, escrever um livro pressupõe o quê? Parar todos os dias para escrever 2 parágrafos, né? Emagrecimento pressupõe o quê? Treinar todos os dias, fazer uma alimentação
assim, assim, assado todos os dias. E por último, na camada da mudança, a gente muda aquilo que a gente acredita que a gente faz. Aquilo que a gente tem como crença, né? Do porquê nós fazemos determinadas coisas no nosso dia a dia. E para você parecer um pouco complexo, mas fique tranquilo que eu vou explicar passo a passo do porquê isso é importante e de como nós precisamos mudar essa chavinha para a gente ter resultados melhores, tá? O primeiro ponto é o seguinte. Lembra que a gente falou lá no início, eu perguntei para você o seguinte, dentro dos seus hábitos que você tem no seu dia a dia, dentro das pequenas ações que você realiza no seu dia a dia, tem ações que te aproximam do seu resultado, daquele resultado que você está buscando, e você tem ações que te afastam dos resultados que você está buscando. Não é isso? Tudo bem. Dentro disso tudo que você está tendo aí, que você está fazendo no seu dia a dia, ele está alinhado com aquilo que você acredita que é para você mesmo? Ou seja, se você tem na sua cabeça, se você acredita que você é uma pessoa desorganizada, quando você olha o seu dia a dia, você tem comportamentos de uma pessoa desorganizada? E aí você vai olhar, eu sou uma pessoa organizada. Então, eu sendo uma pessoa organizada, todos os meus dias eu arrumo meu quarto, eu arrumo minha cama, eu dobro as roupas que eu tenho, eu organizo minha mochila, eu organizo minhas pastas do computador. Então, todos esses hábitos que você tem de uma pessoa organizada estão alinhadas com a sua identidade de pessoa organizada. Ou seja, sua crença de que você é uma pessoa organizada, ela está materializada no seu comportamento no dia a dia. Porque todos os dias você está sendo uma pessoa organizada. Então aquilo ali está casando com a sua identidade, tá? Então quando você fala assim, nossa, eu queria ser uma pessoa fisicamente mais ativa, né? A primeira mudança que você precisa fazer não é apenas ir treinar. O ir treinar ele vai estimular a sua identidade. Mas é você começar a olhar para você mesmo como uma pessoa que treina. É uma pessoa fisicamente mais ativa. Ou seja, você era um completo sedentário. E a partir de hoje, você falou assim, eu vou ser uma pessoa fisicamente mais ativa. Então, eu sou agora uma pessoa que treina. Aí alguém vai perguntar a você, mas você treina quando? Mas ele treina todo dia. Todo dia. O que uma pessoa que treina faz? Treina todo dia. Ou ainda, treina de segunda a sexta. Vamos lá, eu treino de segunda a sexta, então toda segunda até sexta-feira você treina. E você treina por quê? Porque você começou a criar uma identidade diferente daquela que você tinha antes. Porque antes você tinha uma identidade de uma pessoa sedentária, a identidade de uma pessoa que não gostava de treinar, e agora você começa a assumir a identidade de uma pessoa que treina. Então aquilo ali casa com você. E isso é muito importante, porque é daí que começa a mudança mais duradoura. Tá? Eu lembro que eu vi até um exemplo, que eu estava conversando com um colega meu, num livro onde ele fala sobre essa questão de você mudar a identidade a fim de você mudar o seu comportamento. E aí ele dava um exemplo de 2 ex-fumantes. E aí, como eles dialogavam, né? Como é que eles expressavam que eles não eram mais fumantes. Então, faça o seguinte. Fulano é o primeiro indivíduo que é um ex-fumante. Então, fulano está aqui. E aí você chega pra fulano e fala assim, olha, eu vou fumar, você quer um cigarro? Aí fulano fala assim, não quero não, porque eu estou parando de fumar. Essa é a resposta de fulano. Aí Beltrano, que é o segundo indivíduo, que também é ex-fumante, você chega e fala assim, eu vou fumar, você quer ele ir comigo fumar? Ele que é ex-fumante, ele fala assim, não, eu não fumo. Qual é a diferença de fulano e Beltrano? A diferença de fulano e Beltrano é que fulano, ele está na cabeça dele que ele é um fumante e ele está num processo de parar de fumar. Então, na identidade dele, ainda não está claro que ele não é fumante, né? Ou ainda na expressão que ele fez, né? Você pensa, né? Pô, ele ainda está naquela desconstrução de ex-fumante. Já o Beltrano ele já tem na cabeça, parei de fumar. A partir de hoje, eu não sou fumante. Então, quando a pessoa perguntou para ele, você quer um cigarro? Ele fala, não, eu não fumo. Acabou. Por quê? Porque dentro da cabeça dele, ele já internalizou que na identidade dele, ele é uma pessoa que não fuma, né? E isso a gente vê por ali, a torta e a direita no mundo afora, né? Eu não bebo, eu sou uma pessoa que não bebo. Eu não treino nesse horário, amigo. Então, eu não faço isso. Então, tem coisas que você faz e coisas que você não faz diante da identidade que você mesmo tem construída, né? Então, ter essa mudança de percepção da sua identidade, ela te aproxima muito daquilo que você busca alcançar. Porque é muito mais forte do que você mudar apenas o comportamento do dia a dia. Porque quando você olha isso,
Aí eu vou lançar para você uns problemas que acontecem no dia a dia, né? Quais são os problemas? O primeiro deles é o seguinte, é o problema da incoerência. Qual é o problema da incoerência? Quando você olha assim uma pessoa que faz dieta de segunda a segunda, é uma pessoa que todos os dias ela segue a dieta. Ela faz a própria marmita, ela tem uma alimentação saudável, ela pesa a comida dela todos os dias, de segunda a segunda. Chega no final de semana, ela pode até sair um pouquinho, mas ela sempre tem aquele comportamento de pessoa que come mais saudável e tudo mais. Ela procura não comer muita besteira, não come fast food, não faz uso de bebida alcoólica, não fuma, né? Aí você olha para essa pessoa e você fala assim, essa pessoa é noiada. Essa pessoa aí, ó, é uma pessoa toda bitolada, sabe? Pô, não pode nem olhar pro lado. É uma pessoa bitolada, uma pessoa, sabe, triste com a própria vida. Ou ainda, vou te dar um outro exemplo. A pessoa que treina no final de semana. A pessoa que treina no final de semana. Chega domingo. Domingo pra mim é o melhor treino que tem. Porque domingo não tem hora pra acabar. Domingo você não tem outros compromissos tão pesados assim. Você não precisa ir com muita pressa. Você pode ir no horário mais tranquilo, é mais flexível. É um treino que depois você pode descansar tranquilamente. Não precisa sair correndo. Eu gosto de treinar no domingo. Mas pensa assim, né? Você olha pra mim e fala assim, pô, ele treina no domingo. No sábado, se eu pudesse treinar, eu também treinaria no sábado. Aí você olha a pessoa que treina no sábado e no domingo e você fala assim, essa pessoa é noiada, pô. Essa pessoa é bijuru, é piruleipe, é uma pessoa que não bate certo da cabeça, pô. É uma pessoa noia. Eu nunca vi uma pessoa que treina no final de semana, pô. Treinar de segunda a sexta é uma coisa. Isso dentro de consultório, inclusive, até a pessoa fala, eu treino todo dia. Aí eu falo, de segunda a segunda? A pessoa, não, pô, de segunda a sexta. Aí você, oxi, sábado, domingo não é dia mais não. Então assim, aí a pessoa olha aquilo como noia. Aí você pensa assim comigo, acompanha o raciocínio. Um é bitolado, o outro é noiado. Aí eu pergunto a você, você se considera uma pessoa noiada ou uma pessoa bitolada? Eu tenho quase certeza que não. Eu tenho quase certeza que se eu falasse a você é uma pessoa bitolada, uma pessoa noiada, você ia falar assim, não, isso está incoerente com o meu eu. Isso é incoerente com aquilo que eu tenho de identidade. Eu não sou uma pessoa noiada. Então, como você não se vê como uma pessoa noiada, e você vê, pessoas noiadas fazem dieta de segunda a segunda ou treinam no final de semana, eu não vou ser essa pessoa. Aí você não vai fazer aquilo. Porque você tem na sua cabeça a crença de que uma pessoa que faz aquilo é uma pessoa noiada e bitolada. Se você não quer ser uma pessoa noiada e bitolada, você não vai fazer aquilo que pessoas noiadas e bitoladas fazem. Então tem essa incoerência. Então quando você começa a desconstruir de que uma pessoa que faz dieta de segunda a segunda, na verdade é uma pessoa que é disciplinada, é uma pessoa que tem um objetivo claro e quer alcançar aquilo através da alimentação. É uma pessoa que, pasme você, não sente vontade de comer uma coisa diferente, né? Que não sente uma vontade de sair chutando o pau da barraca. Se você começa a internalizar que é uma pessoa que treina sábado e domingo, assim como eu treino no domingo, é uma pessoa que gosta de treinar porque o treino é bom, é um treino confortável, ela se sente uma pessoa melhor, não é nóia da pessoa, é porque ela se sente bem ao treinar. Se você pensar que a pessoa que treina no final de semana é uma pessoa que na verdade está buscando ter mais saúde, né? Aí você começa a falar, ah, nossa, se a pessoa está buscando tudo isso, eu busco mais saúde, então para mim faz sentido, é coerente. Então você começa, ao invés de você começar a criar essas incoerências de coisas que você acredita que isso é errado, você criar coerência com aquilo que você acha ser bom ser feito, né? Que seja bom ser feito. E aí você começa a ter mais afinidade por essas atividades. Então a pessoa que treina de segunda a sexta, por exemplo, e você que não treina, a pessoa que treina de segunda a sexta para você, mas não é noiada, é uma pessoa que cuida da própria saúde, e você que quer cuidar da própria saúde, você começa a fazer aquilo também. Então tudo isso casa. Isso porque você começa a reformular as crenças que você tem sobre você mesmo, sobre sua identidade. E sua identidade é aquilo que você faz e que se repete, né? Então a identidade é o ser que se repete. Então aquilo que você faz em constância faz parte da sua identidade. Se você pensa assim, que tipo de pessoa eu quero ser e que tipo de pessoa eu sou, você olha aquilo que você faz em mais constância, né? Se aquilo que você faz em mais constância é organizar, então provavelmente você está uma pessoa organizada, você é uma pessoa organizada. Se aquilo que você faz em maior constância é bagunça, provavelmente na sua identidade você é uma pessoa bagunceira. Então tudo isso está atrelado à sua identidade, aquilo que se repete, né, no seu dia a dia. Então Jorge já chegou aqui, ó, processo construtivo que nos faz chegar no objetivo de uma forma mais saudável e menos sofrida. Exatamente. Processo construtivo é para isso. É processo que constrói algo em prol daquilo que você busca alcançar, né? Uma coisa positiva para você. Então, primeira pergunta que você faz
para você identificar, né, para você ter essa identidade clara na sua cabeça, que tipo de pessoa você quer ser. Porque quando você começa a falar assim, que tipo de pessoa eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa que seja mais disciplinada. Então quais são as pequenas coisas que eu posso fazer no meu dia a dia que me tornem uma pessoa mais disciplinada, né? E aí você começa a colher essas pequenas ações, essas pequenas vitórias. Tem um livro que eu acho muito massa e que depois o conceito ele ficou bem mais popular, eu achei também muito positivo isso. É um livro chamado Make Your Bed, que é Faça a Sua Cama, do ex-almirante, se não me engano, alguma coisa McRaven. E ele é um cara que ele fala assim, sobre fazer sua cama, ser o primeiro comportamento do seu dia em prol de uma organização, em prol daquilo que está sob sua responsabilidade. Então você arruma a sua cama e que esse arrumar a cama você já cumpre uma pequena tarefa. E segundo o autor, o cumprir essa pequena tarefa faz com que você comece a fazer outras tarefas, né? Cumprir outras atividades. E que se no final do dia você não conseguiu cumprir tantas tarefas ou ainda não conseguiu cumprir nenhuma, além de arrumar sua própria cama, você volta para casa e você vê sua cama pronta, sua cama arrumada, e foi você mesmo que fez. E aquilo ali constrói em você uma identidade de que você pelo menos é uma pessoa que começa a ter uma organização melhor, né? E aí o dia seguinte você tem a nova possibilidade de ser uma pessoa melhor, e aí você vai tendo essas pequenas ações no dia a dia que te aproximam da identidade que você colocou na sua cabeça, né? Então você pergunte a si mesmo, que tipo de pessoa eu quero ser? Quais são os comportamentos que eu posso ter para poder me aproximar desse tipo de identidade? E uma coisa que facilita muito você chegar nesse tipo de conclusão, por exemplo, é você buscar modelos, referências que você tem no seu dia a dia, né? Pessoas que são sua referência, o que é que elas fazem, né? Então, hoje em dia é muito comum, né? A pessoa fala assim, o que é que uma pessoa que gosta de treinar faz, né? Uma pessoa que gosta de treinar, ela deixa já separada a roupa, né, de treinamento. Choveu. O que é uma pessoa que gosta de treinar, uma pessoa que treina, faz quando chove? Pô, ela treina mesmo assim. Então você começa a falar, pô, se choveu não é motivo para eu deixar de treinar, então eu já vou começar a modular essas características, né? Começa a reproduzir aquilo que as pessoas que eu admiro, aquilo que as pessoas que eu vejo como modelo fazem, para poder reproduzir também. E isso me aproxima um pouco mais do resultado que essas pessoas obtêm. Não vai entregar o mesmo resultado, né, amigo? Porque não tem como, né? São pessoas diferentes, realidades diferentes, contextos diferentes. Mas ter isso claro na sua cabeça facilita muito a sua jornada. Por quê? Porque você começa a melhorar essa sua identidade. E aí você começa a conduzir. E aí eu vou te dar até exemplos mais práticos, por exemplo. Quando a pessoa fala assim, às vezes pra mim, não, porque eu botei como uma meta ler todos os dias 10 páginas. Aí eu falei assim, pô, mas aí vai ter o dia que você vai tá meio borocochô, e aí você vai fazer o quê? Vou ler mesmo assim. Eu falei assim, mas às vezes você vai ler naquela tristeza, um livro assim meio que, né, 10 páginas. Às vezes vai ter dia que você não vai ler 10 páginas, aí você vai se frustrar, né? Vai ter dias que você vai querer ler mais, e aí você faz o quê? Não ao mínimo 10 páginas. Bota como meta o seguinte, pô. Eu serei um leitor. O que é um leitor? O que um leitor faz? Ele lê todo dia. Não precisa você botar uma meta pra ele de 10 páginas, 20 páginas, 5 páginas. Ele vai ler todo dia. E como um leitor, o que ele pensa? Ele pensa, se eu chego num ambiente onde eu não tenho o que fazer e eu tenho um livro, eu posso abrir o meu livro e ler. Porque eu sou um leitor, né? Se você pensa assim, eu sou uma pessoa fisicamente ativa, o que a pessoa fisicamente ativa faz num dia que está no marasmo? Ela pode escolher treinar, né? Então você vai lá e treina. Quando a pessoa viaja, né? O que a pessoa faz? Eu vou treinar mesmo assim. Assim como uma pessoa que estuda, ele vai estudar, vai ler, vai ter que fazer alguma coisa associada àquilo que ela se caracteriza como, né? Então, isso também é muito positivo. Então coloque na sua cabeça, o que é que eu quero ser? Eu quero ser um leitor. O que é que eu quero ser? Por exemplo, pessoa magra, né? Então hoje em dia as pessoas têm uma meta de ser mais magros. Então o que é que a pessoa magra faria? Não, a pessoa magra não cometeria um excesso, por exemplo, né? Uma pessoa magra comeria uma quantidade que seja suficiente para atender o meu prazer, mas que não seja um excesso desnecessário. Então você começa a se conduzir. Eu seria agora uma pessoa magra. O que a pessoa magra faz? É isso aqui. E aí ela começa a conduzir o dia a dia dela nesse comportamento. O que a pessoa, né, nesse sentido faria? Às vezes você pode estabelecer até uma pessoa específica, né? Seu pai, sua mãe, seu avô, né? Pessoas que você tem como referência, ou ainda atletas, né? Então, pessoas que são de renome, que você acompanha nas mídias sociais. O que é que essa pessoa faria, né? Quando eu era mais novo, eu tinha, né, os atletas, né? Tipo, Ronnie Coleman, Lee Priest,
que eram atletas do fisiculturismo, né? Então eu olhava e falava, o que Lipriest faria no domingo? Leg day, entendeu? Eu ia fazer leg day, não ia ficar descansando, entendeu? O que um bodybuilder faria num sábado de tarde? Faria a mesma coisa que faz numa quarta-feira de tarde, que é comer aquilo que está planejado, entendeu? E aí você começa, por você se identificar com essa pessoa, com essa identidade de uma pessoa bodybuilder, de uma pessoa que treina, de uma pessoa que é magra, de uma pessoa que é leitora, você começa a se conduzir o seu movimento do seu dia a dia em prol daquilo ali, entendeu? Ficou claro? Então, essa é a forma mais fácil de você ter um hábito, é você começar a olhar como é que você se caracteriza nesse sentido. Posso até fazer uma outra analogia que é muito boa. Não é bem analogia, né? Tem um efeito chamado efeito Pigmalion, que era um efeito que não sei muito bem a origem, mas a ideia central é a seguinte: quando você bota uma expectativa em determinada pessoa, em determinada identidade, aquilo ali começa a ser autorrealizável, né? Aquilo ali começa a se cumprir. E aí eu lembro que eu ouvi esse conceito porque na época da Grécia Antiga, as pessoas falavam assim, Alfredo o Justo, né? E aí você falava assim, Alfredo o Justo, e esse era o nome dele, né? Como a sociedade chamava ele. E aí Alfredo, por mais que ele não seja justo, o que ele fazia? Todos os comportamentos que ele tinha eram comportamentos que tinham que estar meio que correspondente às expectativas do nome dele. Então ele procurava na sua conduta ser justo, entendeu? E aí ele começava a fazer dessa forma. Eu lembro que tinha um experimento com esse efeito, que era o efeito do seguinte: o professor, ele olhava metade da sala com... 5 alunos da sala como os melhores alunos da sala. E ele falava, vocês são os melhores, você é o melhor aluno dessa sala, você é o melhor aluno dessa turma, você é muito inteligente. Então tinha essas afirmações, tinham questionamentos e tudo mais, eles reforçavam essa fala de que essas pessoas eram os melhores, e em comparação com outras pessoas aleatórias, ele reforçava que aquelas pessoas eram pessoas ruins, né? Eram pessoas burras, eram pessoas que não tinham competência para estar ali. E, inacreditavelmente, nesse experimento, não vou saber ao certo tudo, né? Eram pessoas que todas elas eram medianas na turma, já tinham feito provas antes e tudo mais, mas pelo esse movimento do professor, desses professores, deles fazerem isso, essas pessoas que eram muito elogiadas, que eram muito, que se depositavam uma expectativa muito grande, falando que eram os melhores mesmo, elas começavam a se comportar de fato como os melhores da turma. E as pessoas que estavam ali descrentes, né, elas estavam desacreditadas, o cara estava falando o tempo inteiro que eram pessoas incompetentes, elas tinham as piores notas também da turma. Então tinha essa questão de autorrealização da expectativa que eram depositadas sobre essa pessoa, né? Então, assim como o Alfredo, o Justo, ele não era justo necessariamente, mas por ele carregar esse nome, ele começava a procurar justiça naquilo dali. Então você, como uma pessoa organizada, eu falo assim, você é uma pessoa extremamente organizada, você bota na sua cabeça, você é uma pessoa organizada, você começa a ter condutas do seu dia a dia que estejam alinhadas com aquela identidade que você estabeleceu, que você agora é, né? E aí você começa a conduzir aquilo ali para ser mais organizado, tá? Então esse é um outro efeito que eu acho massa quando as pessoas trazem essa questão de mudança de identidade e tudo mais, porque é muito, muito real, é muito palpável isso no dia a dia, como as pessoas vão mudando nesse aspecto também. E quando as pessoas não têm essa crença tão forte, né, de que são pessoas organizadas, ou uma crença muito forte de que é uma pessoa competente, pelo menos, né, a pessoa não consegue realizar. Isso é muito comum. A pessoa bota na cabeça que ela é incompetente, que ela não é capaz de realizar aquilo, e ela começa a não conseguir progredir, justamente porque aquilo fica batendo na cabeça dessa pessoa de forma a sabotar o resultado dela, né? Então é muito importante a gente ter isso claro na nossa cabeça, tá? Então vamos recapitular quais são os pensamentos que você precisa ter na sua cabeça. O primeiro deles é que grandes resultados são produtos de pequenas ações, pequenos comportamentos que você faz todos os dias, passo a passo, sem mistério. Segundo ponto, foque no processo mais do que você foca nas metas, tá? Dessa forma, você vai colher tudo aquilo que a gente falou ao longo da jornada, que é você ter mais alegria ao longo de tudo isso e efeitos mais duradouros, tá? E o terceiro ponto, e não menos importante, inclusive o mais importante, é que se você vai mudar, é que você precisará mudar
a sua identidade se você quiser uma mudança séria. Então você vai precisar mudar aquilo que você acredita ser sua identidade, pontos pequenos, você não precisa ser uma outra pessoa. Se você quiser mudar aquilo que você, se você quiser ter uma mudança mais séria. Então você vai precisar mudar alguma coisa na sua identidade se você quiser uma mudança séria. E isso está na forma como você acredita fazer as coisas, na forma como você acredita ver as coisas, né? Se você se vê como uma pessoa indisciplinada, provavelmente você precisará mudar isso para você se ver como uma pessoa mais disciplinada para poder ter melhores resultados, né? Se você se vê como uma pessoa desorganizada, você vai precisar mudar a forma como você se vê diante disso. Se você se vê como uma pessoa incompetente a ponto de você não conseguir emagrecer, ou ganhar massa muscular, ou ter uma alimentação mais saudável, ou treinar, você precisará mudar essa chavinha, essa identidade sua, se você quiser ter resultados melhores e resultados mais sérios, mudanças mais sérias, tá? Então, se você quiser mudar tudo isso, você precisa mudar todo esse tipo de mentalidade que você tem. E dessa forma, quando você aprender isso, você vai perceber que os seus resultados serão muito mais expressivos, serão muito melhores. Perfeito? Então pratique aí esse passo a passo que eu te falei, né, que eu passei aqui agora. Essa live vai ficar gravada, claro. Então você já faz o passo a passo, você pode assistir sempre que puder, tá? Faça o passo a passo e quando você realizar, me mande também no direct para eu saber se você está realizando, me mande como é que foi essa mudança para você, né? Se foi muito positiva, se ainda está claudicante, ainda está aqui naquele movimento, ou se ainda não mudou em nada, né? Porque aí você conversando comigo, a gente vai poder chegar em outras estratégias para poder melhorar os seus resultados, perfeito? Então compartilha também essa live com aquelas pessoas que você conhece, que vão se beneficiar desse passo a passo. Dessa forma, não somente você, mas seus amigos também vão progredir. E quando um progride, todo mundo que está ao seu redor também acompanha. Perfeito? Então, pessoal, hoje, essa foi a live que eu tinha para hoje, né? Esse foi o tema que nós tínhamos para hoje, um tema sensacional. Nós veremos na próxima terça-feira, né? Essa semana ainda teremos uma nova live que eu vou falar para você mais à frente, que vai ter uma surpresa, uma coisa inédita, e aí a gente vai conversando também, mas logo mais estaremos aqui conversando por aqui, perfeito? Então nos vemos em breve, mande mensagem no direct lá para você me mandar as dúvidas e o que você aconteceu quando você executou esse passo a passo. Já manda essa live para o seu amigo e um beijo no para você, nos vemos em breve, tchau, tchau pessoal.